Meu nosso Deus e Pai, nós te glorificamos e honramos, Senhor Jesus, o teu nome. A ti seja toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus, porque tem sido um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus que te consola, Senhor Jesus, um Deus que provê, um Deus que protege. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos. Vem, através do teu Espírito Santo, nesse momento, abrir os nossos corações, a nossa mente, Senhor Jesus, para que possamos absorver inteiramente, Senhor Jesus, da palavra da vida, da água da vida, Senhor Jesus, que tu derramas sobre cada um de nós, Senhor. Tudo isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, minha gente, eu costumo conversar com vocês sobre como a gente vai descobrindo a Bíblia depois de que a gente acha que já tem uma caminhada com Deus. É como se sempre o novo aparecesse na vida da gente. E a gente vai começando a compreender um pouco mais o que Jesus quer colocar em nossos corações. Ontem a gente teve uma experiência bem forte, né, com Deus, e as coisas com Deus vão se encaixando, né? Graça Seabra colocou o evangelho do Padre Denis, né? E deu certo com que, na proporção que Leinha me chamou para ler, quando Graça colocou, eu já estava aqui no computador pensando em Deus, qual era a palavra que eu deveria colocar para vocês hoje, para que a gente pudesse refletir. E tudo teve uma conexão, é como se fosse uma coordenação de tudo que tinha acontecido no dia, até chegar ao estudo que ele queria que a gente falasse e refletisse hoje. E aí, hoje, eu vou compartilhar com vocês um versículo muito especial que está no Evangelho de Marcos e de João de forma diferente, que é aquele episódio quando Jesus, um cego é levado para Jesus, lá perto do templo, em Betsaida, pelos amigos, alguns amigos que conhecem o cego de nascença, e ele chega junto de Jesus e disse, toca nele, Senhor, e tal, enfim. E Jesus retira, eu vou dizer com minhas palavras, não como está escrito literalmente, mas o sentido é esse. Jesus retira o cego do ambiente, leva lá para fora, não é, do povoado, e coloca a mão no olhar, nos olhos do cego. No primeiro momento, Jesus pergunta se ele está vendo, e ele diz que está vendo os vultos, né, pessoas como se fossem árvores andando. E aí, depois, Jesus coloca novamente a mão no olhar dele, nos olhos dele, e aí ele tem a visão restaurada. A gente também vai encontrar o relato em João, e é muito interessante, porque a gente vai encontrar Jesus cuspindo, né, no olho do cego, porque ele pega a lama, né, e coloca o cuspe dele e vai até ali e faz essa mesma operação em dois momentos. No primeiro momento, o homem vê pessoas como se fossem árvores andando, e no segundo momento, ele tem a visão restaurada. Se a gente olha para a primeira lida que a gente dá, a gente até entende o milagre de Deus, mas a gente fica com algumas perguntas com relação ao texto. Por exemplo, por que será que Jesus retirou o cego dali? E por que será que Jesus, depois que ele operou o milagre, ele mandou o cego para casa e que ele não voltasse mais para o povoado? E também a gente sabe perfeitamente que o fundamento maior do Evangelho de Jesus, Isaías, lá na frente, lá atrás, profetiza a vinda de Jesus, a gente percebe que Jesus veio ao mundo para dar visão aos cegos. É muito forte isso, que isso é uma metáfora bíblica,
porque a gente sabe perfeitamente que essa visão não é uma visão física. E aí eu comecei a meditar com relação a isso e a ouvir algumas coisas, com algumas palavras com relação a isso. E, na realidade, a cegueira daquele homem, né, ela, por ser uma metáfora, ela se aplica a muitos de nós e de nossas deficiências espirituais com relação ao cristianismo e ao próprio Jesus. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente recebe o toque, recebe uma iluminação, e essa iluminação, eu diria, que em qualquer estágio, por exemplo, você que tem acesso a uma educação, você que tem acesso a um esclarecimento, você vai se tornando uma pessoa que você vai tendo as suas próprias conclusões de tudo que você vai verificando, não é? Você deixa de ser aquela máquina, aquela pessoa que é conduzida pelo que os outros querem que você seja. E a partir daí, quando você de repente se descobre divergindo de algumas pessoas ou de algumas opiniões, você começa a incomodar aquelas pessoas e você, para conviver com aquelas pessoas, você precisa voltar ao que era, sendo uma máquina e sendo uma pessoa dominada, porque senão você vai ter sérios problemas de convivência. E aí, quando Jesus cura esse cego, implicitamente, ele quer colocar tudo isso. Ele quer dizer que a nossa cegueira, ela não é física. Porque uma cegueira física, ela não chega a ser uma deficiência aos olhos de Jesus. Agora, quando a gente está vendo, por exemplo, eu sou cega e eu começo a ter uma possibilidade de visão, eu olho para o médico e digo assim, ai, mas para quem era cego está ótimo, que eu já estou enxergando alguma coisa. E não é bem isso que Jesus espera de nós. Ele espera que a gente não se acomode e a gente diga, não, Senhor, eu não estou vendo bem, eu estou vendo pessoas como árvores ou vultos e eu quero enxergar. Então, essa posição da gente e a do cego, que Jesus dá esse exemplo, faz com que Jesus dê o segundo toque naquele homem. E aí, Jesus, nesse mesmo versículo, o evangelista fala de que por que Jesus retirou aquela pessoa dali de Betsaida e afastou ele? Porque toda aquela comunidade, Jesus já havia feito os milagres ali, em outras regiões. Em algumas regiões, as pessoas tinham se arrependido. Mas, especificamente em Betsaida, as pessoas não tinham se arrependido. Então, evidentemente que, de uma forma muito cuidadosa, Jesus não quer que aquela convivência agrave a situação da cegueira do homem, porque ele acabou de ser restaurado e ele precisa enxergar e ter o seu preparo para que ele possa enfrentar as adversidades. Então, ele cita também, por exemplo, os fatores que podem agravar a nossa cegueira, né? Que são exatamente esses ambientes que, por exemplo, a gente não pode impedir a injustiça, a maldade, mas a gente pode fazer sim com que a casa da gente não seja um ninho de mal. A gente pode não ser conivente com as injustiças. Vocês compreendem? E isso, eu tive uma resposta desse estudo muito forte hoje com o seu Gilson. Seu Gilson, ele pertence à Assembleia de Deus. Não há crítica nenhuma aqui às denominações, mas a gente há de convir que uma pessoa com menos acesso aos estudos, com menos esclarecimento, é muito mais fácil de ser dominada por qualquer doutrina. Vocês concordam comigo? E, por exemplo, existem doutrinas, como a gente sabe que é a Assembleia de Deus, a mulher não pode ser amiga de homem, né? E aí, seu Gilson, ele, quando me conheceu, ele é assim,
né? Ele era assim. E aí, ele participa das minhas atitudes, porque eu estou o dia todo com ele, né? Então ele me verifica uma coisa e outra e tal. E aí eu converso muito com ele e ele disse assim. E aí a gente começou a falar de liberdade, alguma coisa assim. Eu disse, olha, seu Gilson, Deus dá um dom a gente que nos deixa livre. Porque veja, seu Gilson, eu posso ser comunista, posso ser socialista, posso ser o que for. Deus me dá essa liberdade para intimamente eu ser, porque a liberdade de pensamento é minha. As minhas escolhas com Deus é o caminho que eu tenho que trilhar, mas o meu pensamento é livre. Eu posso perfeitamente pensar da forma que eu posso tirar minhas conclusões. Por exemplo, eu nasci em um lar onde era venerado o nome de Getúlio Vargas. Quando eu comecei a estudar, lá já com os meus 20 e poucos anos, que eu comecei a me interessar pela história, eu cheguei à minha... E tinha um retrato, né, lá em casa de Getúlio, eu disse, meu Deus, esse homem era um ditador. Por tudo que eu estudei da história e por tudo que eu vi ele enganar o povo, mas só depois de lá na frente, eu estudando, comecei a pegar os fatos que ocorreram. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando a gente estuda isso em qualquer nível, política, educação, vocês compreendem isso, então você tem a sua ideia própria. E aí eu disse, olha, seu Gilson, agora eu acho assim, eu acho que as pessoas confundem muito. Porque, primeiro, Jesus veio para nós, que somos pecadores, e para pessoas que a gente acha que é pior e às vezes é melhor do que a gente. Então, eu nunca vi Jesus assim, sem acolher as pessoas, sem conversar com cada um. Ao contrário, Jesus só não conseguia manter um diálogo com aquelas pessoas que já rejeitavam e que acusavam, quando Jesus veio exatamente para dizer que não cabe a gente julgar. E essas conversas foram ao longo desse tempo que eu estou com ele, em outros níveis e tal. Por exemplo, eu sempre assisto o Geraldo Freire, porque é Geraldo Freire por conta de Seu Júnior, também a gente assistia muito. E Seu Júnior hoje, por exemplo, Seu Elias, que é amigo de Seu Júnior, que é bem pobrezinho, o seu Elias hoje, no aniversário dele, ele fez 5 cestas básicas e deu, porque Seu Júnior disse que ele aprendeu conosco. Então, a gente, de uma forma ou de outra, a gente interfere junto daquelas pessoas que estão ao nosso redor, não é? E isso significa levar o evangelho, com muito cuidado, para a gente não se atropelar na opinião do outro. Mas hoje, Deus me chamou muita atenção, porque ele disse assim, mas doutora, veja, eu estou na igreja, eu tive uma crise de risco, eu disse, meu Deus, esse homem vai sair da igreja por minha causa. Ele disse assim, eu estou na igreja, mas tem coisas que eu não concordo. Por exemplo, eu para ir para a praia com minha família, eu saio de madrugada, porque a igreja não quer que eu vá para a praia. Aí eu fiquei só ouvindo, eu não disse nada. Eu disse, e aí, o que é que o senhor acha? Se eu não acho nada demais, porque eu posso perfeitamente aproveitar com minha família e a praia. Agora eu não digo nada a ninguém, saio de madrugada e volto no domingo, e ninguém tem nada a ver com isso. Agora, eu não vou dizer na igreja o que eu penso, porque senão eu estou fora da igreja, eu disse, é. Mas o que eu ouvi naquele homem hoje foi, eu não sei explicar para vocês. Eu vi Deus mostrando a ele que tem coisas que não precisa o pastor dizer que a gente não faça, o padre. Que a gente sabe que o coração da gente. Eu estava ouvindo ontem o programa com Leia também, o pastor dizia assim: a moça perguntava ao pastor, eu estou com vontade, eu estou com muita saudade de voltar a dançar. Eu posso? Aí o pastor disse, não. Eu olhei para a Leia e disse, eu quero dizer uma coisa, quem tem o coração safado e ruim, sem caráter, vai não ter escrúpulos em casa e em qualquer lugar.
Mas aquela pessoa que segue a Deus pode estar em qualquer ambiente e carregar Deus. Eu posso ir para a farra, eu posso ir para qualquer lugar, mas eu estou lá. Pois eu vou para todo lugar e danço Então, que é uma assim, beleza. Então, lógico que a gente não vai comentar. Eu não vou ficar comentando com pessoas que eu não tenho muita intimidade, lógico, porque, por exemplo, o Gilson mesmo foi um trabalho até hoje. Por exemplo, ele disse ali, mas doutora, uma senhora que tem uma casa, não tinha parente, nada, e tem uma casa, não sabia para quem deixar a herança, o pastor conversou com ela, disse que ia deixar para a igreja. E ela alugava uma parte dessa casa lá atrás para uma moça e a mãe da moça. E a moça começou a namorar de forma esquisita no lugar dela, ela foi reclamar, a moça disse assim, essa casa não é sua mais não, é da igreja. E ele próprio me contando isso. Aí eu fiquei olhando assim. Eu perguntei logo, Angélica, me diz qual é essa igreja. Não, mas não estou falando da igreja em si. O que eu estou querendo falar é que Deus Da consciência tira a cegueira da gente. Não é? E essa cegueira que Jesus curou desse cego, ele está tentando tirar da gente. Ele não quer que a gente se revolucione e não vá mais para a igreja, não é nada disso. Mas ele dá o discernimento a gente para que a gente tenha a visão da gente nele, antes de qualquer coisa. Porque a gente tendo a visão nele e a gente acolhendo e recebendo o toque dele, a gente vai perfeitamente conseguir caminhar sem que a gente seja influenciada por caminhos que não venham a ser de Deus. Vocês compreendem isso? De uma forma geral, eu estou dando o exemplo de seu Gilson, mas eu não estou falando especificamente só da igreja. Eu estou falando de família. Eu estou falando de pessoas que interferem, influenciam a vida da gente. E muitas vezes a gente, para agradar, ou para a gente que não consegue dizer não, a gente aceita determinadas situações que lá na frente é que a gente percebe que não era por aí. E o que mais me chamou a atenção nesse versículo, nesse relato bíblico, é porque, prestem atenção, Jesus tocou o cego uma vez. E depois tocou a segunda vez. Dificilmente nos relatos bíblicos, Jesus precisa de 2 toques para realizar um milagre. Então, esse primeiro toque, eu acho que, na minha interpretação, de que a gente recebe esse toque de uma forma. Eu acho que vocês já ouviram vários testemunhos de pessoas que dizem: eu me senti ali tão tocada, tão transformada por Deus. Meu Deus, eu não sei explicar, porque a gente não sabe explicar o toque de Deus na vida da gente. A gente não sabe explicar. A gente sente de uma forma que, eu não sei, eu acho que cada um aqui que teve sua experiência real com Jesus Cristo deve saber desse sentimento que eu estou falando. Só que quando a gente recebe esse primeiro toque de Deus, a gente acha que não precisa do segundo. Porque a gente acha que é o bastante para se converter e para transformar o coração da gente. E esse segundo toque, a gente nem faz ideia de como a gente precisa. Porque o primeiro toque não é a restauração. O primeiro toque é uma forma de conserto que não faz você enxergar bem. Você ainda enxerga com dificuldade. E, às vezes, você enxergar pessoas andando como árvores é pior do que você ser cega. Então, esse primeiro toque, esse segundo toque de Jesus, a gente precisa para ser transformado. E o período entre o primeiro toque para o segundo toque é onde mora o perigo. Porque quando a gente acha que o primeiro toque transformou o coração da gente, a gente pode ser perfeitamente nesse percurso tentada e retirada do trilho do caminho que Deus fez para a gente
porque a gente não se apercebeu que precisa do segundo toque. E aí é onde eu enxergo que o inimigo trabalha. E aí é onde eu enxergo que a gente precisa urgentemente do segundo toque de Deus. O primeiro toque não é suficiente para saciar o coração da gente e para a gente nunca mais fazer a pergunta por que isso está acontecendo. Não é condição para a gente não estar esperançosa e confiante na graça que foi derramada por Deus na vida da gente. A gente não faz o Senhor fazer o segundo toque na gente, porque a gente se sente completamente melhor e na caminhada cristã. E Deus, por várias situações que a vida nos proporciona, faz a gente olhar e enxergar situações em que só houve o primeiro toque e de uma forma frágil. Embora nós tenhamos lá atrás a ideia de que aquele primeiro toque foi o suficiente para proteger aquela pessoa de qualquer armadilha do inimigo. Amém. Quando eu li esse texto bíblico, eu me senti completamente tomada pela emoção e pela vontade de me colocar à disposição de Deus para receber o segundo toque dele. Quem recebe o segundo toque de Deus não precisa estar ralando o joelho em sofrimentos profundos, de pedidos sofridos, porque tem a certeza que a graça derramada por ele deixa a certeza de que você vai ficar completamente saciada com o segundo toque daquele que veio para tirar a sua cegueira. O segundo toque de Deus é o que faz a gente se transformar. O segundo toque tem que ser esperado e o mundo precisa do segundo toque. Temos pessoas amigas que ficaram paradas no primeiro toque. Pessoas amigas onde o inimigo se achou conveniente de mexer no fundo do coração, porque sabe que o segundo toque é a cura total e restauradora para o coração da gente. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, como eu queria que vocês entendessem hoje o que eu estou sentindo. Porque quando a gente sente a graça de Deus, não há palavras que expliquem. Quando a gente sente a confirmação de Deus, a gente não tem como a gente falar, a gente só sabe sentir. Eu sei que nós, como vasos, podemos hoje estar recebendo uma porção dobrada dessa graça de Deus. Eu sei que a humildade é que vai fazer a gente reconhecer que precisa do segundo toque do Senhor Jesus. Eu sei que se a gente receber o segundo toque, a gente vai impulsionar as pessoas a estarem disponíveis a receber o segundo toque e ficarem completamente saradas e curadas da cegueira que insiste em estar com a gente. Precisamos ser afastadas do povoado para que possamos ficar fortalecidas com o segundo toque, enxergando completamente todos os movimentos e estarmos firmes na presença de Deus para poder combater com alegria, com discernimento,
com a gentileza e a fidalguia com que Jesus sempre tratou com todos. Amém, meu Deus. Mas sem o segundo toque, seremos pessoas frágeis, pessoas vulneráveis, pessoas que estão à mercê das ações do inimigo que já foi derrotado na cruz e não tem nenhum espaço para ele em nossos corações. Sim, meu Deus. Precisamos nos unir e nos conscientizar em nossos corações que precisamos desse segundo toque. E aí eu compreendi, não sei se minha compreensão está correta, foi assim que ele botou no meu coração, que o segundo toque no cego é porque algumas de nós, alguns de seus filhos, e talvez a maioria, precise do segundo toque dele. Foi assim que eu compreendi o relato bíblico da cura desse cego. E uma coisa que me deixou assim, extasiada de alegria: o cego não é deficiente para Jesus. O aleijado não é deficiente para Jesus. Se bem que, de uma certa forma, a gente sabe, mas a gente, quando tem um pouco da deficiência, a gente compreende melhor. O que é deficiente para Jesus é a cegueira espiritual. O que é deficiente para Jesus é a gente não ter consciência de que a gente precisa do segundo toque e a gente não ter consciência de que a gente pode, a qualquer momento, se a gente não estar firme, ser tentada, possuída jamais, porque somos filhas dele. Oh, glória! Mas tentadas. Aleluia! E tentadas de uma forma que pode desestruturar a nossa cabeça e nosso coração pode ficar vazio. Mas aquele que ainda está com a mão estendida, aquele que precisa do segundo toque, não tem consciência, mas tem outras pessoas cristãs e amigas que estão ao seu lado, precisam empurrar as pessoas que precisam do segundo toque. Eu acho, por tudo que eu conheço de seu Gilson, que ele foi tocado por Deus. Glória a Deus. Senão jamais ele ia revelar a mim, que ele revelou hoje, que é do íntimo do coração dele, porque a igreja e ele são muito íntimos. E Jesus, quando vocês perceberem intimidade, Jesus, a saliva da gente é uma coisa muito íntima. E Jesus colocou a saliva dele ali, na lama. Porque se a intimidade, Jesus exige intimidade entre homens e mulheres com ele. O mais íntimo de Jesus, ele colocou ali, na lama, e passou no olho do homem. Porque era uma parte dele íntima, que ele colocou no olho do homem. Foi a primeira vez. Jesus, eu estou vendo pessoas que parecem árvores. Eu quero ver melhor. Veio o segundo toque. A sua visão está restaurada. Agora, não volte para o povoado. Não volte para o erro. Se arrependa de todos os seus pecados. Não volte a comungar com coisas que você sabe que não vão lhe fazer bem. Porque você está com a porção dobrada da minha graça. Vá para casa, se afaste, se fortaleça. É isso que ele está dizendo a cada um da gente hoje. Eu não sei se eu consegui expressar o que Jesus colocou no meu coração hoje. Mas o que eu estou sentindo é uma coisa tão diferente. Tão diferente assim, eu estou... Desde ontem que eu vejo uma coordenação de Jesus na minha vida de forma diferente. E eu sei que eu não sou melhor do que ninguém. E eu sei que para conseguir o segundo toque, eu preciso ser mais humilde do que eu possa aparentar ser. Porque é a humildade que tem a ver comigo, Jesus e a saliva de Jesus. Palavra do Senhor Jesus. Amém.
Amém, Jesus, amém. Então, gente, eu quero escutar vocês, né? Não tem sentido eu não escutar vocês.